Boa tarde a todos. Vamos dar início ao segundo painel de hoje, o nosso evento sobre controvérsias em mercado de capitais e direito societário. Meu nome é Rodrigo Braulha Mendes, sou presidente do Instituto de Direito Privado, e eu inicio agradecendo a Marina Coppola, ao João Vicente, a Mariana Craveiro, por terem aceito o convite para participar desse nosso painel de hoje à tarde, em que vão tratar sobre questões relacionadas aos acordos de acionistas. Tem aí uma série de pontos que eu sei que vocês debateram entre si e vão polemizar de uma forma positiva. Antes de passar a palavra para a Mariana, eu queria mencionar que esse evento realmente está sendo uma satisfação muito grande para o Instituto. É um evento em que a concepção intelectual é da nossa diretora Laura Patella, que teve uma criatividade muito grande em traçar temas, juntar pessoas, instigar a organização desses temas e propor como resultado desses nossos trabalhos a publicação de um livro que o Instituto encampou e vai fazer isso. Eu brinco que maior que a criatividade da Laura foi a capacidade de realização da Laura, que ela realmente conseguiu reunir um grupo muito, muito bom. Eu convido também todos que estão nos assistindo parece papo de influencer, mas para a gente é importante que sigam o Instituto nas redes sociais, né? O Instagram é o idip_org, tem o LinkedIn, tem o Facebook, é o principal meio de comunicação do Instituto com a nossa comunidade interessada, comunidade jurídica. Então, eu vou passar a palavra para a nossa diretora científica, Mariana Craveiro, que vai conduzir a mediação dos debates entre a Marina Coppola, o João Vicente. Eu reitero meus agradecimentos e aqui eu fico como um privilegiado ouvinte da discussão que vai se instalar agora. Muito obrigado, Mariana, por favor. Boa tarde, obrigada, Rodrigo. Eu reitero as palavras do nosso presidente, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje e acompanhar o esforço da Laura em realizar esse evento tão interessante que a gente está tendo a oportunidade de seguir por algumas semanas e frutificará nesse livro que tenho certeza que vai agregar muito para todos que se interessam por direito societário, direito do mercado de capitais. Bom, então, começando aqui o nosso trabalho, e já também agradecendo, vou fazer uma breve apresentação dos nossos palestrantes, que, como todos os demais desse evento, são parte de uma geração nova de brilhantes estudiosos do direito comercial, com quem eu tenho a alegria de conviver e de aprender também. E então, vão ser os meus colegas aqui hoje, também estou ansiosa pelos debates, a Marina Coppola, que é mestre em Direito Econômico pela USP, doutoranda agora em Direito Comercial pela USP, tem LLM em Colômbia, tem pós-graduação em Coimbra em Direito Criminal, que eu acho muito interessante. Ela é uma pessoa muito dinâmica, muito capaz, conheço a Marina há muitos anos, é uma satisfação mesmo estar aqui hoje com você. E professor em algumas instituições aqui em São Paulo. E o João Vicente também é uma alegria compartilhar aqui o painel com ele. Eu conheci muito jovem, no grupo lá do professor Guerreiro, advogado brilhante, trabalha no escritório do Munhoz, do Eduardo Munhoz, que é uma escola também para essa geração toda. Então, feitas essas apresentações assim muito, muito rápidas sobre os nossos dois convidados de hoje, e sem fazer qualquer tipo de... Conversava agora há pouco com a Marina, a ideia não é dar uma aula aqui sobre acordos acionistas, porque
se tem algo de que eu gosto de estudar nessa vida é acordos de acionistas e, enfim, é algo que me fascina há muitos e muitos anos. Mas acho que só para introduzir os debates que nós vamos ter, as discussões, é importante a gente lembrar o seguinte: os acordos de acionistas no Brasil, eles têm uma recepção, eles têm uma utilização muito peculiar, muito mais intensa do que em outros ordenamentos. E isso é fato, isso encontrou justamente respaldo na vida econômica, nas companhias, nas diversas sociedades, resultando inclusive em 2001 com o seu aperfeiçoamento na legislação, que já tinha sido em 76 algo inovador, como todos sabem, foi uma das primeiras legislações a expressamente prever acordos de acionistas, originalmente com aquelas matérias direito de voto, exercício de direito de voto, compra e venda de participações e exercício de preferência, e em 2001 agregou-se expressamente o exercício do poder de controle como matéria dos acordos de acionista. E nós temos uma grande discussão sobre isso, enfim, rios de tintas foram escritos, e acho que o que é importante lembrar é que, a par dessa grande institucionalização, essa previsão legislativa, a gente tem, na realidade, uma utilização muito mais ampla em matérias que não necessariamente se restringem ao que está na lei, né? Eu sempre friso isso, porque nós não temos um elenco taxativo na lei, como já se sustentou em algumas ocasiões, mas, ao contrário, um instrumento muito maleável para dar sustentação para aquilo que as partes, os acionistas procuram personalizar no seu relacionamento, naquela companhia, naquela sociedade. No mercado de capitais, naturalmente, o principal foco de discussões recai sobre a questão do voto e sobre o exercício de poder de controle, mas é só uma primeira ressalva que eu queria fazer antes de passar a palavra para o João, de que a gente nunca pode perder de vista que o Instituto é mais amplo do que às vezes pode parecer. Ele não se reduz a esse tipo de disciplina do que está previsto no artigo 118. E, com relação ao que está previsto no 118, as controvérsias são ainda enormes, né? A disciplina peculiar que nós trouxemos em 2001 para dar mais efetividade, para vincular, né, para realmente os acordos de voto terem o seu cumprimento facilitado e tudo mais, é muito interessante do ponto de vista teórico, e também isso se reflete nos julgados, e nós vamos ver uma série de discussões a respeito disso. Então, se eu não esqueci de nada, se eu esqueci, vocês me lembram, mas acho que o fundamental para a gente começar essa tarde, essa discussão aqui de 1 hora e pouquinho, é apontar esses itens. Eu só lembraria aos participantes que as perguntas, nós aguardamos as perguntas ansiosamente pelo Q&A. O objetivo desses encontros também, na linha do que nós temos feito no Instituto, a gente quer fomentar realmente a discussão, a troca de ideias, enfim, então a participação de vocês é muito encorajada. Por favor, enviem perguntas e considerações pelo Q&A, e eu, na medida do possível, vou administrar aqui e endereçá-las aos palestrantes. Então, já me demorei muito, passo a palavra para o João. João, posso começar te cortando antes de você abrir a boca? Por favor. Na verdade, não é te cortando, na verdade é pedindo primeiro desculpas, e na verdade só fazendo uma complementação do que a Mari falou, porque foi algo que a gente discutiu nos últimos dias, e que eu achei super interessante. A ideia não é minha, a discussão não é minha, então eu vou fazer referência a um paper americano, que na verdade acho que a versão final acabou de sair, é de março de 2021, de uma professora da UPenn chamada Jill E. Fish. Depois eu posso colocar no chat, enfim. E fazia um bom tempo, na verdade, que eu, enfim, me preparando para essa conversa, não fazia uma pesquisa um pouco mais ampla
sobre acordos de acionistas e acordos de acionistas fora do Brasil, né? E o que a Mari falou é muito verdade. O acordo de acionista ele é um instituto que no Brasil, por questões estruturais, pela forma como a lei o regula, pela própria existência e atuação da CVM, ele tem um papel que é muito particular, e o fato de e isso se reflete nos rios de tinta, como a Mari disse, que já foram escritos que já foram derramados sobre o assunto. Fora do Brasil não é muito assim, né? E, na verdade, se a gente faz uma pesquisa, até uma pesquisa um pouco mais rasa mesmo, no Google você percebe que em lugares como os Estados Unidos, as discussões sobre acordos de acionista, elas são muito mais pragmáticas, né? Tipos de cláusula, o que prevalece e não prevalece em algumas cortes, o que voa, o que não voa, enfim, você tem uma discussão muito mais de confecção do documento propriamente do que de grandes questões filosóficas que permeiam a existência do Instituto, né? A gente vai discutir na sequência o que é o interesse social versus o interesse do sócio, etc, etc. Essas discussões não existem muito. Não existiam, aparentemente, né? Uma coisa que nesse paper ficou muito claro é que elas estão entrando um pouco pela porta dos fundos, pelo menos no arcabouço e nas discussões americanas, por vias dos grandes unicórnios de tecnologia, né, que são como eu vou dizer, funded, né, que recebem recursos por meio de venture capital e que tem uma estrutura ali que, por definição, né, por serem instrumentos de private equity e venture capital, é muito precária e que precisa, por conta disso, de arranjos que, obviamente, passam por questões relacionadas a voto, mas que trazem uma série de outras coisas, né, direitos de fiscalização, enfim, e isso me chamou muita atenção na fala da Mari, porque lá fora essa é uma discussão que está florescendo muito. E esse paper, que chama Stealth Governance, que é governança escondida, governança meio que às escuras, Shareholder Agreements and Private Ordering, dessa professora da UPenn, chamada Julie Fish, e ela trata desses acordos de duas formas, né? Como eles são lock para inclusão de determinadas matérias, como a Mari disse, que precisam ser reguladas quando você tem equilíbrios que são extremamente delicados, quando você tem diversos bolsos de dinheiro que estão ali investindo num empreendimento cujo sucesso também é muito incerto, né? E também tem essas discussões mais clássicas de voto, né? As próprias superordinárias, por exemplo, e ela trata desses acordos, primeiro, como grandes laboratórios para a governança, que sinceramente, era uma figura que não tinha me ocorrido, mas que faz todo o sentido, né? Porque é ali, nessas companhias que são fechadas e que enfrentam esses desafios que são muito particulares de determinadas indústrias e da forma de crescimento dessas empresas, que você acaba costurando e criando algumas coisas que depois podem ou não se replicar para as companhias abertas e podem funcionar ou não. E aí ela trata desse segundo momento, quando você traz para dentro ali daquele grupo de pessoas, né, outros acionistas, a coisa fica muito mais complexa. E daí aquelas grandes perguntas clássicas que a gente tem, que é quando que o interesse social é o interesse do sócio, quando que o administrador se vincula ou não
ao acordo. Isso está começando a aparecer à medida em que esses unicórnios estão indo a mercado, você está trazendo a outros acionistas que não são os acionistas de private equity e venture capital, e por conta disso a discussão começou a respingar agora nas cortes americanas. Então, eu acho que talvez a gente que está discutindo isso há muito tempo comece a ver essa discussão aparecer também fora do Brasil. E vai ser muito interessante, eu acho, conseguir traçar alguns paralelos sobre como, enfim, isso está sendo decidido nas jurisdições para as quais a gente classicamente olha quando está fazendo comparações sobre mercado de capitais e deveres fiduciários, etc. Enfim, era só isso. Obrigada. Eu vou voltar a esses assuntos, mas vamos deixar o João iniciar. João, por favor. Bom, boa tarde a todos. Acho que um comentário muito pertinente, Marina, casa com o que eu vou tratar aqui na sequência, né? Porque, como você sabe, a gente vai, nessa primeira parte da exposição, aqui eu vou abordar uma controvérsia muito específica do tema dos acordos de acionistas, que envolve, pode ser descrita como conflito ou aparente conflito entre as convenções de voto e o cumprimento dos deveres fiduciários pelos administradores, muito particular do nosso sistema, né, bastante já debatida, estudada entre nós, mas com poucos elementos, pouca experiência, pelo menos na experiência norte-americana, como você descreveu, está mencionado no texto. Talvez uma explicação, são vários fatores, né, disso, mas uma explicação seja que essa discussão em particular está muito ligada a companhias de estrutura de capital concentrado, que, no mínimo, tenham um bloco de controle, né? Afinal, a discussão se coloca quanto ao cumprimento ou não da orientação de voto emanada desse bloco de controle. Mas a gente pode fazer as conclusões ao final, esses temas vão ficar mais claros. Quanto a essa controvérsia, esse tema específico, eu diria de início, que, muito embora bastante objetivo, específico, ele tem enorme importância regulatória, talvez seja dentro das matérias possíveis a serem tratadas sob o guarda-chuva do acordo de acionistas, uma das que tem maior importância e repercussão do ponto de vista de regulatório, tanto para companhias fechadas quanto para companhias abertas, que se utilizam do acordo de acionistas como um instrumento para organizar as relações entre sócios. Vou procurar abordar o tema, primeiro fazendo uma exposição muito curta, muito rápida sobre as diferentes posições doutrinárias que existem, sem aqui ter a pretensão de esgotá-las, e em seguida vou mencionar aqui alguns detalhes de um caso concreto que me parece muito interessante para analisar esse tema em particular. Eu já antecipo o caso, uma disputa societária que envolveu a Usiminas, o controle da Usiminas. Ela é muito interessante, digo, por duas razões. Foi uma disputa longa, durou pelo menos 4 anos, e no curso dessa disputa houve uma inversão de papéis, e ela, na minha visão, ilustra muito bem as consequências de um dado entendimento e do outro, quanto ao tema da prevalência da convenção de voto dos deveres fiduciários. Além disso, é um caso que foi discutido no Poder Judiciário de Minas Gerais, há algumas decisões a respeito, foi também discutido na CVM, mas não chegou ao colegiado da CVM. Houve uma decisão, manifestação de entendimento da área técnica, que eu vou mencionar aqui, até onde eu sei, é a última manifestação da CVM, ainda que da área técnica, sobre esse tema em particular, tá? Tocando especificamente essa controvérsia. Me parece que
já antecipando minha opinião, a área técnica adotou um entendimento bastante problemático, com consequências potencialmente graves, mas certamente muito relevantes para o mercado, mas essa decisão não ganhou toda a publicidade que deveria, justamente por ser uma decisão da área técnica, até mais difícil na prática de encontrar, na pesquisa, mas a decisão é pública, não há nenhum problema em falar aqui sobre ela. Então, eu vou tocar nesse caso, explorar suas características, e ao final vou aqui defender o meu entendimento quanto a isso, problematizando algumas questões. Bom, quanto às posições possíveis, né, que existem na doutrina, eu destacaria duas posições mais extremas. De um lado, a posição defendida por excelentes autores, de que tanto o conselheiro quanto o presidente do conselho são absolutamente livres em relação ao acordo de acionistas, a orientações de voto decorrentes do acordo de acionistas, quando entenderem que aquela orientação contraria o seu dever de atuar no interesse da empresa. Logo, podem, muito embora eleitos aos seus cargos, nos termos do acordo de acionistas, podem deixar de agir conforme a orientação de voto recebida dos sócios e podem, no caso do presidente, portanto, computar o voto proferido contra a orientação de voto constante do acordo de acionistas, desde que entenda que aquele voto proferido atende o interesse social da companhia. No outro extremo, há uma posição de que, ou no sentido de que tanto o conselheiro quanto o presidente estão sempre vinculados ao acordo de acionistas. Portanto, em nenhuma hipótese, quando incide, no caso, alguma previsão do acordo que cria, né, da qual emana uma orientação de voto no dado sentido, o conselheiro e o presidente sequer devem cogitar qual seria o interesse social, cabe a eles, basicamente, cumprir, aplicar, reproduzir a orientação de voto que recebem. No limite, se o conselheiro sentir que aquela orientação de voto contraria o interesse da empresa, cabe a ele, e isso é suficiente, fazer uma ressalva em ata, né, consignar o seu entendimento, tá, essa previsão na lei, se não me engano, no artigo 158, e assim ele se exime de responsabilidade. E aí, aqui tem algumas ramificações, variações nessas posições, elas são as duas mais extremas, tá? Vou só mencionar uma terceira, que eu acho que é a posição intermediária, antecipo, me parece a posição mais correta, vou voltar a isso ao final, no sentido de que os conselheiros podem, não só podem, devem sempre agir conforme os seus deveres fiduciários, devem, portanto, analisar a matéria, ainda que seja uma matéria discutida em reunião prévia pelo sócio, deve examinar a matéria com diligência e devem formar sua convicção de forma livre e manifestá-la na reunião de conselho, ainda que em sentido contrário à orientação de voto recebida dos acionistas. No entanto, o presidente do conselho, agindo enquanto presidente do conselho, porque quando ele é conselheiro e vota, ele se enquadra nessa primeira categoria que eu mencionei, mas no momento em que ele age como presidente do conselho, ao organizar os trabalhos, ao computar ou não computar um voto e declarar um resultado, aí sim, como diz a lei, no parágrafo 8º do artigo 118, cabe a ele estritamente cumprir o acordo de acionistas. Não deve fazer nenhuma cogitação de interesse social, ele não é árbitro de interesse social, portanto, se os votos proferidos, inclusive o dele, for contrário à orientação de voto, ele deve não computá-los e declarar o resultado conforme a contagem de votos que seja feita. Essa é uma posição intermediária, no final vou voltar a ela. O caso, então, indo ao caso da Usiminas, que é muito interessante, como eu disse, por ilustrar as consequências de cada uma das posições que eu mencionei. Eu vou já de largada dizer aqui qual foi a posição da área técnica da CVM ao longo desse caso. Ele durou, como eu disse, pelo menos 4 anos, e no meio do caso, a área técnica veio se manifestar, segundo ela,
O artigo, e aqui estou lendo o ofício, depois posso passar o número, a referência do procedimento aqui no nosso chat. O artigo 118, parágrafo 8º da Lei das SA, não é aplicável nos casos em que o presidente do Conselho de Administração entenda, de maneira fundamentada, que a orientação da reunião prévia de acionistas pode vir a resultar em violação aos seus próprios deveres fiduciários. E prossegue a área técnica. Quando o membro do Conselho de Administração, que também seja presidente desse órgão, julgar, de forma fundamentada, pela não observância da instrução de voto advinda da reunião prévia, por enxergar risco de prejuízo à companhia, não haveria que se falar em observância ao disposto no artigo 118, parágrafo 8º da lei. Ou seja, já entro aqui no caso, para a área técnica da CVM, caso o presidente do órgão conclua que existem fundamentos apontando para que aquela orientação de voto contrarie o interesse social, ele pode não cumpri-la. Pode receber, deve receber o voto livre dos conselheiros, ainda que em contradição com o acordo de acionistas, e declarar o resultado. E só vejam que a área técnica da CVM sequer analisa o mérito dos argumentos, dos fundamentos, o mérito da controvérsia com o interesse social. Ela analisa a suficiência dos argumentos, dos fundamentos que embasaram a decisão do presidente do Conselho. Basta que seja uma decisão fundamentada para que ela não seja irregular, não viole a lei. Bom, por que o caso da Usiminas é tão interessante para examinar essa controvérsia? Eu vou simplificar aqui um pouco o caso, mas a essência, vou tentar tratar aqui todos os detalhes ou que são importantes para entender a essência da discussão. A grosso modo, a Usiminas naquela época, 2015 em diante, ou 2014 em diante, possuía um bloco de controle formado por 2 acionistas, com uma participação praticamente idêntica. Tá? E o acordo de acionistas era bastante simples. Todas as matérias, sem exceção, no Conselho de Administração e Assembleia, devem ser aprovadas pela unanimidade dos sócios, então, pelos 2 sócios, sempre aprovação consensual. Toda e qualquer matéria, os 2 sócios, os co-controladores tinham que estar alinhados, ou, aí o acordo também era bastante claro, os conselheiros e os acionistas em assembleia devem votar contra a aprovação da matéria. Só. Puxa, havia alguma regra para resolver um eventual impasse, né? Um mecanismo de shotgun, entre outros, mecanismo de solução de impasse que a gente encontra. Não havia. O que se pode até entender como um mecanismo de resolução de impasse. As partes precisam chegar a uma solução, senão a matéria não é aprovada. Então, cria-se sim um incentivo para que elas componham interesses e cheguem a um acordo. Essa era a situação. Bom, no Conselho de Administração, portanto, cada um dos sócios tinha metade dos membros do Conselho. Tá? Num determinado mandato, um dos sócios elegeu o presidente do Conselho e o outro pôde nomear o presidente da diretoria, o CEO da companhia. A decisão do Conselho, mas foi um nome ligado a ele, assim como o presidente foi ligado ao outro sócio. Esse foi o acordo feito ali. O que acontece? Passados alguns meses, um dos acionistas ficou insatisfeito com a gestão do presidente da empresa, ligado a outro grupo. Uma diferença de visão empresarial, de objetivos, legítima que pode haver. Mas, depois de algumas tentativas negociais para se chegar a uma substituição daquele nome, diante da recusa do outro sócio, da necessidade do consenso, esse grupo de acionistas, que tinha presidência do conselho, leva à deliberação do conselho a proposta de destituir o atual diretor-presidente em virtude de ter sido identificado que ele teria recebido uma remuneração maior do que a aprovada nas instâncias societárias. Era um valor não tão expressivo para a época ou para o caso. Esse administrador chegou a oferecer devolvê-los, tá? Devolver o recurso a maior. Estou dizendo isso porque realmente não parecia
uma controvérsia, uma divergência assim tão relevante, mas ele levou esse assunto com um relatório, com fundamentos, com pareceres, laudos contábeis, e suscitou na reunião de conselho a matéria da seguinte forma: nós temos o dever fiduciário de afastar esse diretor-presidente que recebeu uma remuneração maior. O meu dever me impõe. Veja, houve a reunião prévia, naturalmente houve uma divergência, o acordo indicava que a matéria não deveria ser aprovada. No entanto, o presidente, com base em diversos pareceres jurídicos, afirmou que o dever fiduciário impunha a destituição, recebeu os votos dos outros colegas eleitos por esse acionista e, como presidente do conselho, exerceu o voto de Minerva, aprovou, destituiu o diretor-presidente, indicou um outro nome. Ou seja, aqui ele seguiu o entendimento do que cabe o voto livre. Tem muita história aí por trás disso, aconteceram muitas coisas depois, eu vou simplificar, por razão do tempo, mas o caso é interessante porque o conflito seguiu. No ano seguinte, houve uma nova Assembleia Geral e a correlação de forças na Assembleia se alterou e o acionista que havia sido atropelado, digamos assim, no Conselho de Administração, conseguiu eleger o presidente do Conselho, ao contrário do ano anterior. A partir daquele mandato, o presidente passou a ser dele, ou alguém indicado por ele, alinhado às suas visões. O que aconteceu? Não demorou muito, poucas semanas, meses depois, esse presidente do Conselho leva à deliberação a troca do diretor-presidente da empresa, e também em virtude de uma alegação de descumprimento de dever estatutário, portanto, também com o argumento de que impunha-se o voto livre em virtude do interesse social, e ele implementa esse entendimento e aprova, portanto, recebe os votos dos seus colegas que votaram pelo voto livre, mudando de papel. O outro lado, agora entendia que não cabia mais voto livre, que tinha que cumprir o acordo de acionista, também mudou de papel. Mas coube a ele, enquanto presidente do conselho, determinar o resultado. Ele desempatou e determinou o resultado. Então, o que esse caso mostra, na minha visão, é que a posição de que cabe ao presidente do conselho livremente, conforme a sua convicção pessoal sobre o interesse social, optar por cumprir ou não cumprir acordo de acionistas, gera enorme instabilidade. Essa companhia, Usiminas, teve 2, ou, se não me engano, até 3 presidentes, isso vai acontecer depois, mais uma vez, pelo menos 3 situações, 3 presidentes num período curto de tempo, com enorme instabilidade, em virtude desse entendimento, que foi o entendimento da CVM na época. Nenhum dos administradores foi acusado por quebra dos deveres fiduciários. Infelizmente, como eu disse, o caso não chegou ao colegiado, na realidade o colegiado não pôde julgar o caso, houve ao final um acordo entre as empresas, e nós não temos aí o que seria o voto e a análise do colegiado sobre o assunto. Mas aqui, já passando para as minhas considerações finais, eu queria colocar minha visão sobre o tema em função do que esse caso mostra e de muito do que já se escreveu sobre o assunto. Em primeiro lugar, me parece que a posição favorável a essa discricionariedade do presidente da mesa, principalmente nos termos exarados pela CVM, ela tem como pressuposto um falso dilema. Tá? O ofício da CVM é muito claro ao tentar tutelar o administrador independente que tem que prezar pelo interesse social e pode ter uma divergência em relação à orientação de voto. A prática mostra que isso não ocorre. Essa situação talvez não exista, ou seja raríssima. O que ocorre, veja, nessas situações em que há um desalinhamento entre o administrador e o bloco de controle, os sócios, o que ocorre inevitavelmente, esse administrador se afasta da empresa. Ele pode ser destituído, ele pode se afastar por livre e espontânea vontade, mas nenhum administrador numa empresa com controle entra em rota de colisão e diverge do bloco de controle. Então, a premissa
desse entendimento, pelo menos, de novo, da área técnica da CVM, completamente irreal, ela não existe. O que ocorre, sim, são conflitos de interesse, de divisões empresariais entre dois sócios, entre co-controladores, ou, como eu vou dizer, entre controlador e minoritário. Isso sim ocorre, daí, me parece, a inteligência do regime legal, nessas situações, claramente, no artigo 118, parágrafo 8º, claramente, determinar o cumprimento do acordo de acionistas, determinar o cumprimento do pacta sunt servanda e, assim, aumentar, garantir a eficácia desse instrumento relevante para a organização das relações entre os sócios. Quanto ao regime legal, que eu digo claramente, a gente, às vezes, se a gente olhar no detalhe, ele é muito revelador. Não há nada no artigo 118, no parágrafo 8º, dizendo que o conselheiro está vinculado a proferir o voto conforme o acordo de acionistas. O artigo 118 fala que o presidente da mesa deve não computar o voto quando infração ao acordo. E, aliás, esse artigo 118, parágrafo 8º, ele pressupõe uma situação em que o conselheiro vota livremente, descumpre o acordo de acionistas. Então, a lei, me parece, e há evidentemente diversos autores importantes defendendo essa opinião, reconheceu, ela permite que o conselheiro vote livremente conforme seus deveres fiduciários, não há, é por isso que eu chamei de falso conflito na matéria, mas, ao mesmo tempo, dirige uma regra especificamente ao presidente do órgão, tá? Não aos conselheiros, ao presidente com o chapéu de presidente, para prevalecer o que dispõe o acordo de acionistas e aí não computar o voto que viola o acordo. Portanto, o presidente, ele é juiz ou intérprete do acordo de acionistas, não do interesse social. Essa é a solução, me parece, que privilegia a segurança jurídica, previsibilidade e a autorregulação dos interesses entre as partes, os sócios que assinam o acordo de acionistas. Só para mencionar que, por fim, também há muita ideia de que essa discussão, né, há uma certa percepção generalizada de que quem defende aqui a prevalência dos deveres fiduciários está mais alinhado à proteção da minoria ou proteção da companhia, né? Até tem a ver com o que eu comentei a respeito da CVM. Isso eu entendo que está completamente equivocado. Eu vou dar um exemplo, que, até onde eu sei, não se repetiu ou não ocorreu, pelo menos num caso rumoroso, mas pode muito bem ocorrer. Se o entendimento da CEP prevalecer, em todas as companhias que possuem um acordo de voto de proteção, tá, de bloqueio, um acordo de voto que limita o poder de controle do controlador em virtude de um veto otorgado a um acionista minoritário relevante, para que esse controlador deixe de cumprir esse acordo de voto, ou deixe de observar esse veto, bastará que ele construa bem um caso na companhia, se cerque de pareceres, laudos, análises, leve o tema à deliberação. Quando o conselheiro eleito por um minoritário exercer seu veto por ter uma legítima diferença de visão empresarial a respeito do tema, o presidente, que tem maioria no conselho, vai deixar de receber, vai aceitar o voto livre e vai declarar a matéria aprovada contra o acordo de voto, contra o veto do minoritário. Essa é uma situação mais fácil de ocorrer do que a anterior, que é o que as pessoas têm como um paradigma na cabeça do co-controle, que foi o caso da Usiminas. Então, a última consideração, para fechar aqui, quanto à correção para essa posição, ela é também a mais sistemática. A gente não encontra na lei outras situações, nenhuma outra situação, em que se atribui ao presidente da Assembleia ou do Conselho ser o juiz do interesse social. Nas companhias sem acordo de acionistas, essa questão não se coloca. Me parece que ninguém pode defender que o sujeito que preside os trabalhos pode deixar de receber um voto por vontade própria, sem provimento judicial, por entender que aquele voto contraria o interesse social, na visão dele.
Ele tem que receber os votos, ele pode alertar, registrar, reclamar, reportar, mas ele tem que receber o voto. E mesmo então, essa situação nas companhias sem com acordo de acionistas. E nas companhias com acordo de acionistas em Assembleia Geral, o mesmo ocorre. E não se cogita, não há precedentes, ou nem faria sentido, não há referência na lei, a possibilidade do presidente da mesa não computar, fazer um juízo de mérito do voto proferido. Há uma discussão que extrapola aqui o tema do seminário quanto às hipóteses de impedimento de voto, mas ela é distinta do controle do mérito do voto, controle do conteúdo. Então, por tudo isso, para concluir, o tema é muito relevante, ele toca na estabilidade das relações de controle, e não só de controle nas companhias brasileiras, fechadas e abertas. Ele precisa, na minha visão, ser mais debatido e ser compreendido com uma visão atenta à realidade, para que a gente não enverede por falsos dilemas e falsas percepções de como a lei deve ser aplicada. Com isso, eu passo a palavra à Mariana. João, muito obrigada, excelente a tua exposição e levantar esses tópicos que realmente esse caso é emblemático. Nós temos uma questão, um comentário no Q&A, talvez você já tenha endereçado alguns aspectos, é uma pergunta longa, infelizmente a pessoa não se identificou, não sei como que apareceu aqui, que aparece como anônimo, mas de qualquer maneira eu acho que é importante a gente tratar. Ele diz o seguinte, ou ela: João, é realmente viável a adoção dessa abordagem em que o conselheiro assume dupla persona para com os órgãos deliberativos, conselheiro propriamente dito e presidente da mesa? Não haveria nessa resposta intermediária da doutrina um conflito de interesses inerente? O modelo societário português, no qual o presidente assume uma feição de órgão, é uma solução para o esquema Pindorama? Qual a sua posição sobre a responsabilização do presidente, mesmo que não regulada na lei das SA? Sim, bom, ótima questão aqui nessa distinção do papel do presidente do órgão versus o presidente dos trabalhos versus conselheiro, né? Eu acho que isso aparece, esse assunto é até mais claro quando a gente olha para a Assembleia Geral de Acionistas, porque lá é comum na prática, a lei admite que o presidente dos trabalhos não seja nem um administrador nem um acionista, né? Pode ser, o tema pode ser regulado pelo Estatuto Social, não é incomum que outras pessoas, consultores, advogados, assumam esse papel. Então, estou dizendo isso, acho que esse exemplo é mais fácil, mas não vou fugir da pergunta em relação ao conselho. Fica claro na Assembleia Geral, na minha visão, que o presidente dos trabalhos não tem deveres fiduciários de normas de conduta relacionadas à gestão do patrimônio da empresa, e nem se poderia projetado, por exemplo, do 115, do dever de votar no interesse social. A posição, os deveres dele simplesmente não são nem os de acionista, nem o de administrador. Aí vem a questão, puxa, mas a lei não regula, ao contrário da portuguesa, como foi mencionado, ela não regula a função de presidente da Assembleia com esse mesmo detalhamento, com deveres, funções, atribuições, é verdade. Na minha visão, a gente deve entender esse papel do presidente dos trabalhos como alguém que exerce uma função que está prevista em lei, no caso do acordo de acionista, aplicar ou não aplicar o acordo. Então, esse é o limite da função dele, ele tem que fazer uma boa aplicação do acordo. Muitas vezes isso é difícil, porque a controvérsia quanto ao acordo pode ser complexa, né? Pode exigir uma arbitragem, um procedimento judicial, com instrução, com contraditório, e o presidente tem que decidir em pouco tempo. Então, ele é de se reconhecer a limitação das circunstâncias e da sua capacidade de ação. Mas ele deve sempre ter como limite cumprir o acordo de acionistas, agora, a responsabilidade não parece ser uma responsabilidade subjetiva,
portanto, ele precisa demonstrar, ele deve agir com diligência, no sentido de estudei o acordo de acionistas, ouvi aqui uma parte que suscitou a controvérsia, se houver a outra, ele ouve, ele suspende a reunião e forma sua convicção e a fundamenta. Veja, um presidente que age assim, a meu ver, não pode ser responsabilizado, ainda que depois um painel arbitral considere que a decisão estava errada. A decisão vai poder ser desconstituída, anulada, mas ele não pode ser responsabilizado. De outro lado, um presidente que age com negligência ou com dolo, poderia, sim, ser responsabilidade, eu vejo como uma responsabilidade subjetiva do presidente da mesa. Tudo isso que eu falei vale para o presidente do conselho, só dei o exemplo, fica mais claro. O presidente do conselho, ele sempre será um conselheiro, pelo menos na nossa lei. Então, a confusão dos chapéus dificulta a distinção da análise do regime jurídico, mas me parece que são as mesmas conclusões. Muito obrigada, excelente. Acho que a gente pode até voltar a outras questões sobre esse assunto, que eu acho que é o cerne, né, da nossa peculiaridade aqui no Brasil, da previsão legal, enfim, é um tema muito relevante aqui para o nosso debate. Mas eu queria, até pelo tempo que passa voando, passar para a Marina. Marina, para você trazer um pouco para a gente a discussão de um caso recente da CVM que você apontou, que eu achei extremamente interessante, que envolve o acordo de acionistas e envolve a própria concepção do que é o direito de voto e tudo mais. Então, se você quiser fazer uma pequena introdução e já passar, eu acho que vai render boa discussão, bom debate aqui. Falo. Eu só queria, enfim, posicionar a gente já discutiu muito isso em preparação para essa conversa e vem discutindo muito essa questão do papel do presidente há alguns anos, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse é um tema muito relevante. Aliás, eu sempre digo e repito que talvez dos temas de doutorado mais relevantes nos últimos anos vai ser o do Caio, que vai tratar do papel do presidente. Estou ansiosamente aguardando esse trabalho para formar uma convicção um pouco mais completa sobre o caso, mas, a despeito da relevância, que é inegável, eu acho os argumentos do João sobre o papel do presidente, aquilo que o presidente pode ou não fazer, e os efeitos que isso gera do ponto de vista de instabilidade para a companhia, um pouco ad terrorem, né? Claro, um tema muito importante quando ele se impõe, mas ele não se impõe com tanta frequência assim, não é uma coisa que acontece, né, com esse nível de dramaticidade todos os dias. Motivo pelo qual eu tenho uma posição um pouco diferente. Essa é uma das razões pelas quais eu tenho uma posição um pouco diferente do João no que diz respeito a esse assunto. Eu acho que, pela posição que o acordo de acionistas ocupa na companhia brasileira, e aí sim por uma leitura sistemática, seja do parágrafo 2º do artigo 118, seja dos deveres fiduciários que são impostos aos administradores e ao próprio presidente, ele tem condições, eu diria que ele tem mais que condições, ele tem a obrigação, sim, de fazer uma análise, ainda que perfunctória, se aquilo que está sendo implementado, digamos assim, exigido, votado nos termos do acordo de acionistas, viola, de alguma outra forma, o sistema da lei. E aí, respondendo à pergunta do nosso comentarista anônimo no Q&A, e eu concordo com o João, eu acho que a gente está olhando aqui para algo que seria equivalente a uma obrigação de meio mesmo, né? Realmente, eu acho que o presidente não tem, nesses casos, a obrigação de acertar, mas ele tem a obrigação ali de envidar os melhores esforços para, nessa situação,
acolher ou não esse voto devidamente embasado. De novo, ele não é obrigado a acertar, depois, seja o judiciário, seja um painel arbitral, isso tem melhores condições, né, de formar uma convicção mais completa, mas eu acho que o mínimo ali necessário deveria ser suficiente para afastar a responsabilidade. E aí eu até vou trazer uma decisão que a gente também discutiu em preparação para esse painel, que é do caso dos herdeiros do grupo de controle ali do Grupo Folha, né, que foi um caso que foi decidido no final do ano passado e que me leva a crer que ele não trata especificamente do papel do presidente, mas ele me leva a crer que o TJ de São Paulo tende a se inclinar para esse lado de que, na verdade, você não pode ter um acordo de acionistas que, no limite... isso é óbvio, né? Você não pode ter um acordo de acionistas que viole a lei, mas os efeitos que ele gera também devem ser efeitos que são coerentes com o sistema da lei. Então, eu só quis fazer esse comentário porque eu e o João temos visões um pouco diferentes aí sobre o assunto e, enfim, antes de passar para o próximo ponto. Marina, então, só uma observação, retribuindo o seu comentário introdutório antes da minha Que eu te chamei de terrorista? Não, foi da sua contribuição inicial. Terrorista não tem problema. Mas quanto a esse ponto, a comparação com o acórdão sobre o caso Folha, né? Acho que tem uma diferença importante, que é isso que eu queria destacar. Em nenhum momento eu defendi, e a corrente que eu acompanhei aqui hoje não defende que não há controle jurisdicional, não há controle de legalidade sobre uma previsão do acordo de acionistas, nem sobre uma deliberação. O que me parece é que não há para o presidente dos trabalhos a prerrogativa quase arbitrária, na prática, de ele fazer esse controle e ele decidir não cumprir um negócio jurídico que, pela lei, ele deveria cumprir. Se um juiz dá uma liminar dizendo que o voto não pode ser computado, ele vai cumprir a liminar. Então, ele pode, inclusive, diante da situação, ele, se socorrer do judiciário, buscar uma liminar. Nada disso me parece equivocado. O judiciário, sim, pode decidir suspender, sustar os efeitos de um contrato. O que me parece equivocado e cria instabilidade, afeta a eficácia dos acordos de acionistas, é o presidente fazer isso. E aí, na prática, inverter o ônus aqui da situação, porque o acionista dissidente, incomodado com o contrato, com o cumprimento do contrato que ele assinou, é que deveria ir ao judiciário buscar uma liminar, que é muito difícil, como regra. Mas, com esse entendimento, se ele tiver o presidente da mesa, seja porque ele elegeu, seja porque ele cooptou, seja porque é um alinhamento entre eles, ele inverte o jogo. Ele impõe, cria a situação de fato, com um alinhamento de forças assim, ocasional, momentâneo, e impõe ao outro que busque uma liminar, sempre difícil, para assustar os efeitos de uma deliberação depois que já tem, na prática, já tem fato relevante, já tomou um monte de providências, aí vem o argumento de que tem que proteger o status quo. Quer dizer, tem uma inversão, na minha visão, das posições, da correlação de forças, da posição de cada sócio, caso se admita que o presidente da mesa exerça essa função. Eu acho que esse argumento acaba cortando um pouco para os dois lados, João, porque, afinal de contas, assim, a gente sabe também que se a gente estiver diante de uma deliberação que viola a lei, depois buscar um remédio, seja na CVM, seja no judiciário, também é
custoso, e a partir daí também, né, o leite já foi derramado. Então, desse ponto de vista prático, eu acho que a gente tem argumentos efetivamente para os dois lados, e eu acho que daí você esquece um pouco também que o presidente tem responsabilidade. Se ele foi cooptado, se ele agiu de uma forma que não foi coerente, eu entendo o seu ponto de que ele não é o juiz do interesse social, mas se ele agiu de maneira contrária ao interesse social, ele responde, né? Então, ele também não deveria ter interesse em fazê-lo da forma como você descreveu. Mas, de fato, é uma posição absolutamente inglória, aquela que é colocada o presidente, seja do Conselho, seja da Assembleia. Acho que só para arrematar um pouco esse tema, aí para a gente passar para o próximo, acho que, na verdade, é algo que é muito delicado no tema de acordo de acionistas, que é justamente esse, que é a interpretação do que é correto ou cumprir o acordo é uma coisa. Então, esse juízo que tem que ser feito para computar ou não voto é se aquele acordo está sendo desrespeitado ou não, porque aí, na linha do que o João está dizendo, se você não seguir isso, não adianta nada ter a previsão na lei, porque aí você contrata qualquer coisa e na medida em que for divergente, o presidente tiver o poder de não fazer aquilo que a lei o manda fazer, você pode ter esse desincentivo e fica letra morta. Até alguém colocou aqui no Q&A, de novo está anônimo. Vou aproveitar para pedir para quem fizer questões, colocar o nome no final. Não sei se a gente está tendo alguma questão técnica que não aparece o nome de quem faz as perguntas. Então, por favor, a hora que acabar de escrever, se puder colocar o nome, a gente agradece. Mas, por outro lado, tem essa questão justamente de ver qual é o limite das disposições, da interpretação do acordo de acionistas de forma coerente ao sistema da lei, que isso eu acho que está fora de questão. O que me parece é que ali, justamente na hora de avaliar determinado voto, você fica entre os dois problemas e, de fato, ou bem você dá concreção para aquilo que a lei previu, ou a instabilidade realmente fica muito grande, né? Não estou dizendo que é uma situação fácil, mas talvez essa proposta da gente ter uma regulação maior ou um detalhamento da função do presidente de rigor, deve ser feita, né? Porque aí você isola o problema e tira a chance também de enfraquecer o Instituto do Acordo de Acionistas, né? Porque numa briga societária, de repente, originada por essa questão, você traz toda a sorte de entendimentos contrários ou voltando àquela pecha de que acordo de acionistas é algo escondido, ilícito, que vai contra interesses, que por muitos anos permaneceu, né? Uma ideia de oculto, de algo contrário ao que está no estatuto. Então, isso que a gente também tem que ter um pouco de cuidado para não deixar prevalecer. Então, Marina, eu fiz só esse arremate para te passar de novo a palavra para ir... Posso fazer uma última? Eu queria até perguntar uma coisa para o João. João, você, nessa MP nova do ambiente de negócios, né? No artigo 124, parágrafo 5º, foi incluído um inciso 1º ali, que diz que a CVM agora pode interromper ali quer ver, eu vou ler exatamente, para a gente, eu estou com ele aberto aqui, um segundo. Ele fala assim: a CVM poderá ser exclusivo critério mediante decisão fundamentada do seu colegiado, a pedido de qualquer acionista e ouvida a companhia, aí sim, declarar que documentos e informações relevantes para a deliberação da Assembleia Geral não foram tempestivamente disponibilizados aos acionistas e determinar o adiamento da Assembleia por até 30 dias, contado da data de disponibilização dos referidos documentos e informações aos acionistas. Você acha que esse inciso novo tende a ser palco para muita briga? Em razão... Eu pensei assim, ouvindo você falar. Vou ser sincero, Marina, não examinei com cuidado e refleti até aqui sobre o inciso. Ouvindo você descrevê-lo, primeiro, ele me parece muito similar a uma regra que já existe, né, no próprio 24, que permite...
os pedidos de adiamento e suspensão, ou interrupção e suspensão, não me recordo, caso de assembleia pela CVM, e uma das razões é a insuficiência de informação. Eu confesso que a minha sensação ao ouvir é que a norma talvez diga a mesma coisa, algo muito similar, mas com uma técnica muito pior, me pareceu, do que a regra que existe hoje, que eu acho que é muito concisa e precisa. Mas, bom, então essa é uma primeira situação. Segundo lugar, na medida em que for semelhante ou igual à regra anterior, a gente já vive isso, né? Então é comum em assembleias importantes pedidos de interrupção ou suspensão. Inclusive, é uma das matérias em que ela tem maior histórico de decisões, e é uma das, em virtude dessas decisões, é possível já extrair certa previsibilidade quanto ao tema. Acho que a CVM já decidiu vários casos, ela tem sido coerente, tem sido cuidadosa nesses casos, indefere pedidos quando fica claro que a companhia sofreria um prejuízo com adiamento e suspensão da Assembleia. Ela tem sido cautelosa nesses casos em que muitas vezes o que existe é realmente o conflito societário e a falta de informação é usada como pretexto. Então, resumindo, não me pareceu que aumenta a litigiosidade na medida que a regra já existe, mas eu posso estar deixando passar alguma coisa nova aqui que aumentaria. De todo modo, estaria menos relacionado ao comportamento do presidente na hora e o próprio cumprimento de acordos acionistas, mas mais quanto a, quer dizer, qual é o nível correto de informação em operações societárias complexas, discussão que aparece, que é comum, né? Essa é uma redação bem interessante, na verdade, porque ela fala que a CVM vai declarar quais os documentos e informações que não foram disponibilizados, ao invés de aumentar ali o prazo de 30 dias se novos documentos forem colocados à disposição. Então, ela joga um ônus ali para a CVM que Ela muda a consequência no caso de insuficiência. Me pareceu... Me parece incrível. Ele é bem interessante, assim, e aí eu comecei a pensar quais documentos, né? A gente está falando do quê? De pareceres, opiniões legais, o que precisa, né? Enfim, mas isso foi... Até porque nas decisões, com a regra atual, não com a regra, né, original da lei, acho que não é original, mas a CVM, embora o que ela possa suspender e adiar, quando ela como ela se ressente da ausência de um documento, ela diz isso na decisão, e é muito claro para o emissor, para o acionista, para o conselheiro, que é aquele documento que ele tem que buscar e disponibilizar. Mas talvez menos do que a CVM não vai gostar dessa regra, porque parece impor um dever, é complicado, né? Uma tarefa difícil de especificar a informação, me pareceu... Vamos ter que pensar um pouco nos efeitos disso. Mas, voltando a falar de CVM, né, o caso de IPC é um caso, eu vou relatar ele de uma forma simples, eu não sei nem como estamos de horário, estamos apertados de horário. O caso em questão era um caso também de acordo de acionistas, né, mas era um caso de aprovação de contas ali, e no bojo desse acordo de acionistas, o que aconteceu é que alguns desses acionistas acabaram por transferir o direito de voto, o seu direito de voto para terceiros via usufruto, né, gravando ali aquelas ações com usufruto. E aí, o que aconteceu foi que as contas foram votadas, né, foram aprovadas as contas os votos desses indivíduos, como um parênteses, não foram decisivos, digamos assim, para a aprovação das contas, mas houve a aprovação, e a CVM entendeu que havia ali uma violação ao artigo 115, deixa eu ver exatamente qual foi a imputação aqui, eu acho que foi o 115, parágrafo 1º,
pelo menos, e mais alguma coisa. 115, parágrafo 1º e 134, parágrafo 1º da Lei 6404. De novo, só retomando. O que aconteceu foi que os proprietários que integravam ali o acordo de acionistas entregaram o direito de voto na forma de usufruto para terceiros, que daí votaram na aprovação das contas desses proprietários / administradores. A CVM entendeu que havia ali uma violação não só da regra de impedimento de voto, mas também do 134, parágrafo 1º. E aí a pergunta que se coloca quando eu separo o direito de voto via usufruto, ou via outro, vou falar do usufruto primeiro, eu acabo que, por conta disso, eu consigo dar a volta na regra do impedimento, né? Eu tenho um mecanismo que é adequado, que permite que eu faça essa aprovação ali nos termos cumprindo com o 115, ou não, no final das contas, o acordo de acionistas e a forma como esse usufruto foi feito, acabou que ainda assim resultou num acordo de acionistas que violava a lei, porque os usufrutuários votaram de uma forma ilegítima, porque estavam demasiado alinhados aos donos originais ali das ações. O que a CVM entendeu foi que o usufruto, por si só, não foi um mecanismo suficiente para permitir que se aprovassem as contas pelos usufrutuários, né? Ela entendeu, na verdade, que o usufruto, da forma como foi estruturado, digamos assim, e se eu não me engano, o direito de voto foi entregue para parentes dos administradores e dos proprietários das ações propriamente, indicava que, na verdade, não era um usufruto verdadeiro, era um usufruto que havia sido constituído em fraude à lei, motivo pelo qual houve, no entendimento do relator do caso, dos 2 votos que o acompanharam, o voto do Marcelo Barbosa, do presidente Marcelo Barbosa e da diretora Flávia, uma violação ali a esses 2 dispositivos da lei. Esse é um caso super interessante, porque ele é um caso, enfim, que tem um acordo de acionistas importante ali no meio dele, e uma tentativa de separar o direito de voto de alguns indivíduos que integravam esse acordo de acionistas. E a CVM entendeu, pelas características do caso, que aquilo não era suficiente. O usufruto que foi constituído foi de tal forma frágil, digamos assim, os elementos que o circundavam eram de tal forma frágeis, que, na verdade, o que você tinha eram acionistas que não poderiam ter votado nas suas próprias contas, que integravam um acordo, mas que, para escapar disso, buscaram uma outra alternativa. Esse caso é super interessante, eu acho que não só pela conclusão que a CVM chegou, que o usufruto foi constituído em fraude à lei, mas, sobretudo, como, enfim, fica claro do voto do relator, mas, sobretudo, pelos votos do presidente da CVM e da diretora Flávia, que, na verdade, destacaram como o caso em particular era muito ruim, mas que aparentemente deixaram um espaço
para que se interpretasse no futuro que talvez em uma outra situação que a gente tivesse, seja um usufruto, seja um outro arranjo, né, como um arranjo que tem sido bastante discutido e, de certa forma, popularizado como uma espécie de comitê, enfim, se esse voto tivesse sido exercido de uma outra forma, com uma outra roupagem, que talvez ele pudesse ser admitido, ainda que os acionistas que estavam ali no acordo fossem administradores em tese, não pudessem aprovar as próprias contas. Marina, o que eu acho muito interessante desse caso, além disso que você mencionou, é a própria concepção do acordo de acionistas, como essa formação que a gente discutiu agora há pouco com o João, essa questão de dar cumprimento ao acordo tal como celebrado, e, salvo engano, nessa decisão, tem um argumento de que o percentual nem seria necessário, nem seria suficiente, não faria diferença para aprovação nas contas, porém, toda a análise de que existe esse bloco, então, de controle compartilhado, do qual essas ações gravadas com usufruto, e, salvo engano, o usufruto era sobre o direito de voto, né? Não era nem... Era só sobre o direito de voto. É isso que eu acho muito interessante, porque entra um pouco no que é autonomia na redação dos acordos, dos ajustes, na formulação dos negócios. Então, até que ponto a gente pode realmente destacar o voto das ações para, no final, ter esse tipo de consequência, que é uma delas, mas a gente pode ter outros problemas, né? Então, tratando especificamente de acordo de acionistas, eu achei interessante esse tema de autonomia, porque... primeiro, até onde? A gente não pode negociar o voto, certo? Isso aí é tradição já é algo que todo mundo está familiarizado com essa regra. Agora, na medida em que, de fato, há uma dissociação, o que fica vinculado a esse acordo? E aí, pegando um pouco a linha do que a gente falou com o João, se fosse um presidente da mesa que tivesse essa circunstância, que tivesse que computar ou não esses votos, fica muito complicado ali na hora você... Então, o meu ponto o que é coerente ao acordo, o que eu tenho que fazer versus uma flagrante ou não violação do 115. Eu achei muito interessante por isso. João, não sei se você quer comentar alguma coisa, a gente tem pouquinho tempo agora. Eu vou comentar outras duas decisões da CVM que tocam temas semelhantes. Primeiro, na questão do papel do presidente, né? Salvo engano, a CVM, mudando uma orientação anterior, decidiu, em um caso relativamente recente, que o presidente da mesa não pode deixar de receber, de computar um voto proferido em hipótese de impedimento de voto, né? Impedimento de voto, não abuso de voto. Acho que é importante e vai na mesma direção da posição que eu mencionei, porque, veja, há hipóteses muito objetivas de impedimento de voto na lei, né, no parágrafo 1º do artigo 115. Essa é uma delas. Essa é a principal delas, ou uma das duas, né? Veja, se nem nessa situação bastante objetiva, aqui deixou de ser tão objetiva, porque tinha o usufruto, tinha a sociedade, mas vamos dizer, o próprio administrador votando, ele vai à Assembleia enquanto acionista, vai votar suas contas, o presidente da mesa deve receber o voto, porque não cabe a ele fazer esse controle, cabe à CVM, o judiciário, quanto mais numa situação de dúvida e interpretação do acordo de acionistas. É uma ponderação. Agora, o outro caso que eu vou mencionar, eu não me recordo dos nomes. Esse segundo já tem alguns anos. Salvo engano, foi relatado pela diretora Luciana Dias. É um sancionador, um conselheiro foi acusado de votar em conflito de interesses numa matéria que envolvia o interesse pessoal dele, e o argumento de defesa era, mas veja, você vê, colegiado, a matéria foi decidida em uma reunião prévia de acionistas. Havia um acordo, subordinava aos sócios, os sócios se reuniram, decidiram eu não me recordo qual era o tema, mas que seja a aprovação do contrato, por decisão dos sócios, eles que formaram a vontade, né, em reunião prévia, e o conselheiro alegou
que apenas estava reproduzindo a vontade formada pelos sócios e decorrente, portanto, daquela reunião. O argumento não foi acolhido e ele foi responsabilizado por violação ao artigo 156. É um precedente que me parece alinhado com esse da IGC, porque... IPC, perdão, não reconheceu que o acordo de voto, ou usufruto, ou qualquer outro instrumento seja suficiente para descolar a formação da vontade ou do conteúdo do voto da pessoa impedida e, por essa razão, permitir o voto, né? Nos dois casos, entendeu? Não. Quem votou estava impedido, independentemente do conteúdo do voto emanar de outra pessoa ou de uma reunião colegiada que seja não afetada, não contaminada pelo impedimento e pelo conflito de interesses. Nós temos uma questão aqui no Q&A, Marina. Vamos só... a gente tem uns minutinhos, só antes das nossas últimas considerações. Eduardo Carvalho. Aprovação de contas é um voto de verdade. Existindo acordo ou não, ou usufruto, o voto não deveria, em tese, estar vinculado a uma decisão em bloco. Quer começar, Marina? Eu tenho uma opinião aqui. Começa, João. Bom, a discussão do voto de verdade ou do voto de vontade, declaração de verdade, declaração de vontade, eu acho, me parece controversa. Também ela não é algo aceito por todos. Pessoalmente, acho que é equivocada essa distinção. Não há voto de verdade, não há declaração de verdade. O voto é sempre uma manifestação de vontade, inclusive a aprovação de contas. Tá? Uma coisa é um perito fazer um relatório e apontar o valor, fazer uma análise matemática. Veja, esta é a minha análise, a minha conta sobre um tema. Esse valor é acima ou abaixo, dentro do parâmetro. Outra coisa é um sócio, diante das informações que ele recebe sobre o comportamento, as decisões tomadas pelo administrador no exercício anterior, decidir aprovar ou reprovar contas. Não vejo pessoalmente nenhuma dificuldade de um sócio decidir aprovar as contas do administrador, muito embora ciente de que ele, por exemplo, não agiu bem numa determinada matéria. O sócio pode muito bem decidir assim. Pode haver um controle do conteúdo do voto pelo artigo 115 para o caput, se o voto é abusivo ou não. Mas dizer que aprovar contas é algo que não tem conteúdo de vontade, discricionário do sócio, que ele vai lá declarar, veja, né, isso aqui é verde ou vermelho, quer dizer, não tem espaço, ou é verde ou é vermelho, não me parece correto. Então, até pelos efeitos que isso gera, né? Claro, gera efeitos. Então, acho eu que a dicotomia, essa separação, também defendida por vários autores importantes, está equivocada, e todos os votos são sempre manifestações de vontade, e que o acionista que exerce o voto deve ponderar sobre as informações que ele recebeu e as consequências desse determinado voto. É claro que ele tem que cumprir o caput do 115, ou sujeitar-se às consequências. Isso é o controle de conteúdo. Mas criar uma categoria especial de deliberação que não pode ser objeto de acordo, porque, na verdade, o sujeito está declarando uma verdade, né? Quer dizer, até o uso das palavras aqui me incomoda. Ele está declarando uma verdade, não manifestando uma vontade, eu acho equivocado. E não foi... Posso dar aqui uma informação? Desculpa, eu tenho que me alongar. Nesse caso da Usiminas, a discussão passava por irregularidades, tá? Alegações de irregularidades. Um administrador teria recebido um valor a maior, o outro teria descumprido uma regra do estatuto. Havia a tentação de usar esse argumento do voto verdade, mas ele acabou nem sendo utilizado com muita ênfase por nenhuma das partes, porque ele parece um pouco contrário à prática, né, ou à realidade. É um pouco contra-intuitivo, digamos assim, me parece, um voto de verdade.
Eu tendo a concordar com você, mas eu acho que nesse caso em particular, o que eu destacaria com base no que a gente conversou, é, de novo, a posição do presidente. Numa situação como essa, em que o presidente se depara com um arranjo como, por exemplo, um usufruto, e a gente sabe, né, enfim, o parágrafo 2º do 118 é muito claro, que o acionista não pode se eximir de responsabilidade no exercício de voto, no artigo 15, ou no poder de controle dos 16 e 17, assim, é muito claro, né, que o acordo de acionistas não deveria servir como um escudo, né, e aí o presidente da Assembleia se depara com uma situação dessas, de usufruto, realmente, assim, eu não mudo, eu mantenho a minha opinião, João, que é um pouco diferente da sua, mas eu acho que esse é um caso muito ilustrativo da dificuldade mesmo das situações em que o presidente pode se ver, né? Porque não é trivial analisar. Aqui a análise que teve que ser feita pela CVM foi uma análise relativamente profunda sobre a verdade, para usar a palavra que a gente já estava usando, daquele usufruto, né? Da legitimidade do uso daquele usufruto, que não é nada trivial. O caso é bastante complexo. Mas o que eu achei ainda mais interessante nesse caso, como eu falei, foram os votos do presidente e da diretora Flávia, que destacaram, ou pelo menos, a meu ver, buscaram destacar que o problema não estava no usufruto em si e na entrega do direito de voto para terceiros, mas a forma como foi feito, a quem esse direito foi entregue, né? E o fato de que a própria postura tinha até no relatório do caso, esses acionistas que entregaram o direito de voto, eles continuavam atuando ali na companhia como se acionistas plenos, digamos assim, fossem, né? E com todos esses elementos, a CVM entendeu que o que se, na verdade, buscou foi uma burla ao 115, parágrafo 1º. Então, enfim, esse caso é bem interessante, ele é muito particular por conta das suas características, mas ele manda alguns sinais importantes enfim, de estruturas que podem ser pensadas não para burlar a lei, obviamente, mas para talvez acomodar algumas preocupações e dificuldades ali na composição, na estabilização do poder de controle, o que é legítimo, como a Mari mesmo destacou, né, os acordos não são acordos, a lei vestiu a camisa no que diz respeito ao fato de que os acordos não são instrumentos que devem ser escondidos, muito pelo contrário, e isso nos leva a pensar, enfim, quais são todas as alternativas que a gente tem aí na confecção desses instrumentos e na estabilização dos poderes dentro da companhia. Acho que também já rematando que a gente está no nosso tempo, vou perguntar se há mais questões, por favor, no Q&A, mais uns 5 minutinhos a gente consegue, mas só rematando isso que você falou, Marina, o que eu acho que é interessante é justamente, não é que per se a instituição de um usufruto ou a estruturação de ajustes, ainda mais em empresas familiares, enfim, pelas mais diversas motivações. Isso tudo pode ser feito. Nesse caso, que é vamos dizer, o complicômetro, que era justamente um usufruto de direito de voto usado para aprovação de matéria vedada pelo 115, neste caso específico. Mas esse mesmo usufrutuário, ele teria tranquilamente, não tinha problema nenhum em votar em tantas outras matérias nos termos do acordo. E o que eu acho que é importante é ver o rito previsto no próprio acordo também, né? O quão importante é disciplinar a reunião prévia,
e aí sim o presidente seguir aquilo que está previsto no acordo com relação à parte formal e à parte de qual foi a vontade dos convenentes de estipular quórum, regras, enfim, disciplina de informações, tudo isso, para chegar lá na Assembleia e esse bloco todo ser considerado de fato um bloco. Nesse caso, salvo engano, pelo que eu li, inclusive tinha essa possibilidade de se manifestar já em reunião prévia sobre a impossibilidade ou seja, que vai contaminar esse bloco com esse voto do usufrutuário. Então, as nuances vão aparecendo e vão ficando mais interessantes ainda. E aí eu acho que no nosso papel, além de interpretar bem tudo isso, quando estamos com o chapéu de negociador de acordo, de quem está ali tentando equacionar as coisas, pensar nesse tipo de problema, porque não é tudo menos trivial, como você falou. Então, pessoal, a gente está no limite do horário. Eu queria realmente perguntar se tem mais alguma questão, elas são super bem-vindas. Não estão chegando mais questões dos participantes. De qualquer maneira, antes de passar a palavra final a vocês, eu agradeço muito a participação, a gente teve aqui constante de todos vocês. O que eu falei no início se prova verdade, esse tema é extremamente instigante, acho que a gente conseguiria fazer 3, 4, 5 encontros sobre acordos de acionista e todas as questões muito intrincadas, né, que se apresentam. Fico super feliz em ouvir, em aprender tudo isso. E então eu me despeço, passo a palavra a vocês para as considerações finais, agradecendo de novo também ao Rodrigo, ao Instituto que está, não é porque eu também faço parte da diretoria, estou muito feliz de estar lá, mas a gente está tentando trazer essa discussão toda que eu acho válida. Obrigada. Bom, Mariana, eu agradeço o Instituto, na sua pessoa, do professor Rodrigo, da Laura, que também, né, o que não tá aparecendo aqui, mas idealizou os temas. Agradeço pelo convite, fiquei muito satisfeito, acho que a discussão foi interessante, conseguiu tocar em temas relevantes e provocar um pouquinho aqui, polemizar, né, sobre esses assuntos, mas acho que deu para perceber como eles têm uma importância regulatória maior, como nós três observamos na largada, né, e então parabenizo o Instituto pelo evento, você pela moderação e a Marina pela exposição e contribuições. Eu queria também, faço das palavras do João as minhas, agradeço ao Instituto, Mariana pela moderação, professor Rodrigo, Laura, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre quaisquer assuntos, mas sobretudo assuntos de direito. E eu só queria de novo fazer referência a esse paper que eu fiz no começo da conversa, chama Stealth Governance, e a professora é Jill, Jill Fisch, F-I-S-C-H. Acho muito interessante, acho que o que tem, do que eu pude ver, é o que tem de mais recente fora do Brasil, de acordos de acionistas, e quem for interessado no tema vai gostar, porque vai ver que os nossos dilemas tupiniquins estão atravessando as fronteiras. Então, recomendo para quem quiser ler. Obrigado, Marina, Mariana, João Vicente. Realmente foi uma grande discussão, muito aprendizado. Está ficando difícil aquilantar qual foi o melhor painel até agora. Os painéis têm sido extraordinários, pelo que eu agradeço vocês pela discussão brilhante. E eu convido a todos a participarem no próximo, último painel, que acontece no dia 12, às 10 horas, com o papel dos administradores em operações societárias típicas. Nós vamos contar com o Gabriel Buscinelli, com o João Paulo Godoy e o Tiago Thanos.
Então, agradeço a todos aí pela participação. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau, obrigada.